falando sobre o tema da Escritura somente, talvez você logo já percebeu em uma ligação com o sola scriptura, né? Uma frase em latim, mas que é bem conhecido da gente aqui em português, especialmente daqueles que têm alguma afinidade com a reforma protestante, que faça parte de uma igreja que mantém princípios da reforma protestante. Então, de fato, somente a Escritura lembra aquele sola da reforma, sola Escritura. Então, aqueles solas da reforma protestante serviram como uma reação das igrejas que estavam passando por uma reforma em si mesma e interagindo e reagindo à Igreja Católica Romana, e assim reafirmando as suas posições contra a Igreja de Roma acerca dos temas fundamentais, dos temas mais importantes da reforma, né? Digamos assim, aqueles fundamentos, e em cima desses fundamentos, outras doutrinas posteriormente serão desenvolvidas. Mas então, na grande reforma protestante do século XVI e XVII, os grandes teólogos, os grandes reformadores e as igrejas estavam reagindo contra a Igreja de Roma, rebatendo algumas abordagens de Roma, por exemplo, quanto à nossa salvação. Roma incluía ao lado de Cristo também as boas obras, sim, os méritos dos santos. Então a igreja reagiu, defendendo que somente Cristo é o autor da nossa salvação. Ele e somente ele, e ao lado dele, mais nada nem mais ninguém. Enquanto a Igreja Católica estava dizendo que a fé sozinha não era suficiente para salvar o pecador, mas precisava de auxílio, e a Igreja então colocava auxílios para ajudar os cristãos nesse processo de salvação que eles não tinham como um ato da soberana graça de Deus. Então a igreja reagiu dizendo sola fides, só a fé. Então é por meio da fé somente que nós alcançamos salvação em Cristo Jesus. Enquanto que a Igreja Católica Romana estava ensinando que o homem podia cooperar com Deus, né, na sua salvação, as igrejas da Reforma reagiram dizendo: não, a salvação é somente pela graça de Deus, é uma decisão de Deus, é uma decisão monergística, não sinergística, não cooperativa com o homem. E também, quando a Igreja Católica, com toda esse seu ensino, estava sempre, cada vez de novo, apontando para o homem, sempre tentando colocar no homem uma parte nesse processo de salvação. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre esses aspectos. Mas enquanto a Igreja Católica estava cada vez de novo voltando a sua atenção para o homem, tentando defender um lugar para o homem nesse processo de salvação, as igrejas, mais uma vez, na Reforma, reagiram dizendo: não, a glória na salvação pertence somente a Deus. Soli Deo Glória. E, por fim, onde então buscar as bases para aquilo que estava sendo discutido? A Igreja Católica defendendo que não apenas Cristo, mas também o mérito dos santos, as boas obras, não somente a fé, mas também o esforço do homem, não somente a graça, mas também uma participação do homem na salvação. Então, não somente a Deus a glória, mas o homem tinha um lugar. Então, onde buscar o apoio para defender, fosse do lado reformado, fosse do lado católico romano? Então, enquanto a Igreja Católica Romana estava apontando para, para a Bíblia, mas também para a tradição da Igreja, para a autoridade da Igreja, e quando se fala sobre a Bíblia no ambiente católico romano, não apenas os 66 livros canônicos, mas também os livros apócrifos eram
eram reputados como tendo autoridade em matéria de fé. Então, a Igreja Católica, de um lado, defendendo a Bíblia com os livros não canônicos, os livros apócrifos, e também a tradição da Igreja, os reformadores, os teólogos da Reforma e as igrejas da Reforma reagiram dizendo não, somente a Escritura. Então, nós vamos começar pela Escritura, embora na ordem dos solas da Reforma, então ela aparece depois, mas nós vamos começar pela Escritura por duas razões. A primeira delas, que eu quero logo na sequência agora tratar rapidamente com vocês, durante muito tempo, a igreja de Roma estava defendendo essa posição que agora, na época da Reforma, está sendo combatida, né? Essa posição de que não somente Cristo, não somente a fé, não somente a graça e não somente a Deus a glória. Então, isso já havia sido defendido na Igreja Católica Romana fazia vários séculos, né? Então, antes mesmo da Igreja Católica Romana, a gente vê um movimento de reação dentro da Igreja contra os abusos da Igreja de Roma. E qual era o aspecto assim fundamental, mais chamativo, mais importante desse movimento antes da Reforma? Geralmente estava associado à autoridade do Papa e à validade das Escrituras. A gente pode citar vários nomes, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, John Hus, especialmente esses dois últimos, já bem próximo da Reforma Protestante. Esses irmãos, eles realmente pavimentaram a estrada que Lutero e os demais reformadores haveriam de trilhar. Esses irmãos, pensando sobre o Wycliffe, Wycliffe é responsável, por exemplo, por traduzir a Bíblia para o inglês. Já existia a versão de Tyndale, mas a versão de Tyndale estava baseada no texto latino, usando já a Vulgata latina. Então, a Vulgata já é uma tradução dos documentos gregos e hebraicos para o latim. Então, Tyndale usou esse documento já em latim, então, tradução de tradução, para, então, colocar a Bíblia no inglês, no idioma inglês. Então, Wycliffe, ele recebe a honra de ter trabalhado em cima dos documentos originais. Então, ele usou o texto grego do Novo Testamento, usou o texto hebraico para produzir a Bíblia que foi colocada, então, na língua inglesa, e assim a palavra de Deus estava na mão do povo e na boca do povo, podendo ser lido por qualquer pessoa. Então, observe que quando Wycliffe está tomando essa decisão, ele, de fato, está tocando no ponto sensível, porque ele estava mexendo na autoridade da igreja e mantinha a exclusividade no texto sagrado, e ele agora está transformando a Bíblia em um instrumento de uso comum, qualquer pessoa poderia manuseá-la e não ficaria dependente da Igreja de Roma. Então, ele ataca realmente a autoridade do Papa com relação à prerrogativa de controlar a versão da Bíblia que àquela época era mantida, o latim era mantido nas igrejas, nas homilias, o povo não entendia nada, tudo era lido em latim, as rezas também em latim. Então, Wycliffe, ele contribui para que a palavra de Deus fosse colocada na língua nativa. E, nesse ponto, então, atingindo frontalmente a autoridade do Papa, ele, então, enfatiza as Sagradas Escrituras. O mais importante para ele era aquilo que a palavra de Deus dizia, e essa palavra de Deus que deve governar a nossa vida tem de estar acessível a todo crente. Não pode ficar sobre a tutela do Papa. Esse embate de Wycliffe contra o Papa foi intensificado ainda mais, você vai ver na história, quando ele se posiciona em favor do governo inglês, até na questão do tributo que deveria ser pago a Roma. Hein? Ele defende realmente
que a igreja não deveria enviar esse recurso para Roma, o que então provoca ainda mais Roma, mas apesar disso ele acaba sendo protegido dentro da Inglaterra e não cai na mão da Cúria Romana. Então, Wycliffe era um erudito da palavra de Deus, um homem conhecedor das Escrituras e conhecedor das línguas originais que geraram as Escrituras. Depois de Wycliffe, então, John Rose, ele era mais pregador do que um erudito. Ele não tinha aquela força de erudição que Wycliffe tinha, mas apesar disso era um pregador eloquente e as suas pregações apaixonadas chamavam a atenção. Então, se de um lado Wycliffe preparou digamos assim, no ambiente intelectual, acadêmico, erudito, um material que poderia ser usado posteriormente, John Rose vai fazer uso do material de John Wycliffe e agora nas suas pregações ele está seguindo na mesma pisada de Wycliffe, está entrando em confronto com a igreja, questionando a autoridade da igreja e exigindo que a igreja tomasse suas decisões com base na Escritura. Então, era com base na Escritura que ele estava falando aquelas coisas, então, defendendo contra a autoridade da igreja com base na Escritura. Então, veja que há uma ligação entre John Rose e Wycliffe, porque ambos estão questionando a autoridade do Papa e apontando para a Escritura. A Escritura deve ser a nossa fonte de fé, de regra, de conduta. As nossas decisões devem estar pautadas nas Escrituras, as doutrinas devem estar pautadas na Escritura. Então, eles estão fazendo um chamamento da igreja para a Escritura. Talvez a gente pode até se perguntar se realmente naquele momento, isso é 2 e 1 século antes da Reforma, Wycliffe e John Rose, se naquele momento essa ênfase na Escritura era tão forte. Talvez a gente não vai ver essa força e essa clareza, essa contundência, como a gente vai ver posteriormente a partir de Lutero. Que, então, a gente já vai viver um outro momento. Realmente já a reforma já está desencadeando, então as coisas estão mais claras. Mas é inegável que esse movimento de retorno à Escritura que estava acontecendo antes da reforma, de fato forneceram, esses homens de Deus forneceram aos grandes teólogos, os reformadores, igrejas, posteriormente, um caminho já pavimentado. Então, nem Lutero, nem Calvino, nem os outros começaram do zero. Eles realmente estavam trabalhando em cima de certos pleitos que homens de Deus anteriormente já haviam iniciado, já tinham entrado em embate. Wycliffe foi protegido dentro da Igreja da Inglaterra, mas John Rose não teve a mesma sorte, né? Não teve o mesmo fim. O que aconteceu é que John Rose, ele quando foi convocado ao sínodo para explicar as suas posições, ele até foi com o salvo-conduto do Príncipe da Boêmia, mas quando chegou na hora, se você já assistiu o filme de John Rose, se não assistiu, é até recomendável. Então, na hora, o rei, pressionado pela igreja e ameaçado pela igreja, ele retira o salvo-conduto e John Rose, então, é entregue para ser julgado pela igreja e o fim, então, foi a morte na fogueira. Então, esses homens estavam realmente sacrificando as suas vidas para defender as escrituras contra o autoritarismo da igreja. Então, no segundo momento, então, já no período da reforma, quando a gente fala o período da reforma, é difícil você realmente precisar o momento exato, mas a data tomada como referência é aquela data em que Lutero afixa as 95 teses na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E, de fato, é uma data importante,
porque, de um lado, Lutero já vinha ensinando na sala de aula para seus alunos e estava realmente confrontando já muitas coisas que a igreja estava ensinando. Mas um homem da igreja ainda, de Roma. Ah, só que, realmente, quando chega dia 31 de outubro, é a véspera do dia de Todos os Santos. E no dia de Todos os Santos, os lugares, alguns lugares eram especialmente visitados pelas grandes multidões de católicos romanos, que no dia de Todos os Santos buscavam o apelo às relíquias. Então, onde tinha um centro é, que preservava muitas relíquias, então atraía mais pessoas interessadas em obter as bênçãos por meio dessas relíquias. E uma dessas cidades era Wittenberg. Então, Wittenberg tinha um grande acervo, a Saxônia tinha um grande acervo de relíquias. E Lutero sabia que a igreja estaria cheia, a igreja da cidade estaria cheia de peregrinos que viriam por causa dessas relíquias. Então, ele vai até a porta da igreja e afixa 95 teses, embora escrita em latim, mas logo foi traduzido e espalhado no meio do povo na língua comum, mas ele colocou realmente chamando para um debate, para discutir realmente aqueles assuntos que ele estava apontando nas 95 teses. Então, essa data é uma data de referência importante, dia 31 de outubro de 1517. Então, esse momento novo, onde realmente a igreja está sendo agora abertamente provocada, e isso realmente desencadeou um movimento, né? No meio do povo, o povo tomando conhecimento, estava comentando, espalhando, e os estudantes de teologia também questionando seus professores, isso realmente foi crescendo. Então, nesse momento novo, na Reforma Protestante, as igrejas, então, começam mais fortemente a reagir contra as posições de Roma. Agora, não somente um homem, como havia acontecido no passado, na época de John Wycliffe, na época de John Hus, e agora na época de Lutero, mas isso está se espalhando pela Europa de tal modo que não são só os homens que estão protestando agora, de fato são as igrejas. Então, são príncipes com principados que estão assumindo uma posição luterana, em alguns casos reformada, continental. Então, esse movimento agora crescente, eles reafirmam as suas opiniões contra Roma, naquilo que ficou geralmente conhecido como esses 5 solas da Reforma. Então, os 5 solas da Reforma não surge lá no comecinho da Reforma. Isso é um desenvolvimento desse pensamento, desses fundamentos que era comum às igrejas de tradição reformada, até mesmo entre os luteranos, em vários ramos das igrejas reformadas. Esses 5 solas eram o consenso das igrejas acerca dos fundamentos da fé contra a igreja de Roma. Então, isso, quando você pensa sobre os 5 solas da Reforma, você não deve pensar sobre o slogan de Lutero, por exemplo, ou dos primeiros reformadores. Não, isso é um desenvolvimento bem posterior, provavelmente até após os puritanos. Então, você já está aí no século XVII, né? Então, já bem adiantado. Isso aconteceu mais ou menos também com os 5 pontos do calvinismo, aquilo que a gente chama, né, dos 5 pontos do calvinismo: eleição incondicional, depravação total, eleição incondicional, e vai os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo não surgiu lá no começo da Reforma. Os 5 pontos do calvinismo é uma reação posterior e uma maneira de sistematizar a partir de um acróstico, que é tulipa, tulip em inglês, usando esse acróstico, e adaptando a partir do Sínodo de Dort. Então, a gente está em 1618, 1619, o Sínodo de Dort, que não tinha ali os 5 pontos do calvinismo. O Sínodo de Dort é reunido como uma reação aos 5 pontos dos remonstrantes, daquilo que poderíamos posteriormente chamar de arminianos. Então, o Sínodo se reúne para responder aos 5 pontos dos remonstrantes, dos arminianos, e somente posteriormente ao Sínodo de Dort é que
surge, então, essa organização dos 5 pontos do calvinismo. Então, quando pensamos nos 5 solas da reforma, nos 5 pontos do calvinismo, não pensamos sobre aquele primeiro momento, mas sobre um período posterior, onde os fundamentos da fé reformada estão sintetizadas nesses pontos e nesses solas. Então, as igrejas reformadas, elas, então, as igrejas em geral falando, não as igrejas reformadas como as igrejas reformadas do Brasil, mas as igrejas que estavam surgindo ali naquele momento da grande reforma, está assumindo também esses solas. Então não era uma posição individual particular de alguém. Não tem como nem saber quem foi que pela primeira vez usou isso. É muito difícil de identificar. Mas é uma reflexão do pensamento geral, comum, fundamental do período da Reforma Protestante, o que incluía os teólogos, reformadores e também as igrejas. Então, esses 5 solas da Reforma servia para expressar o que os reformados criam nesses fundamentos contra a Igreja de Roma, reagindo à Igreja de Roma. E agora, nós vamos continuar para mostrar, agora nessa segunda parte, como as igrejas preservaram isso. Hein? E hoje nós vamos focar um pouco mais sobre o aspecto da Escritura, ou somente a Escritura, como as igrejas preservaram esse lema da reforma, somente a Escritura. Como é que as igrejas, então, agora vão preservar isso para as próximas gerações? Vou mencionar agora aqui, nessa parte final do nosso programa, porque tanto as igrejas reformadas pelo mundo como as igrejas presbiterianas, elas preservam nos seus símbolos de fé, nos documentos oficiais da igreja, aquilo que os pré-reformadores, aquilo que os primeiros reformadores, aquilo que as igrejas que estavam surgindo na época da reforma, passando por uma reforma interna. Então, essas igrejas no continente da Europa, né? Então você quando olha para ali para a Holanda, para a Suíça, para a França, para a Bélgica, a Alemanha, então essas igrejas estão surgindo aqui dentro do continente europeu, elas estão produzindo documentos, hein? Produzindo confissões, produzindo catecismo. Naquele primeiro momento, cada igreja estava produzindo o seu próprio documento para instruir os membros da congregação. E, aos poucos, elas foram se juntando em torno de algumas confissões que foram se tornando mais populares. Por exemplo, a confissão belga, que surge com Guido de Brès, é logo adotado pelas igrejas reformadas da Holanda, na Bélgica, na Alemanha. Depois, Suíça também vai adotá-la. Inicialmente, Suíça, as igrejas da Suíça, algumas igrejas da Suíça tinham adotado a confissão helvética. A segunda confissão helvética foi aquela segunda versão que se tornou reconhecida pelas igrejas e adotada por algumas igrejas suíças. A igreja na França tinha produzido a confissão gaulesa, em 1559, produção com base na confissão de Calvino. Hein? Então, essa confissão que Calvino escreve para as igrejas francesas, depois vai servir de base para outras confissões, como a própria confissão belga. Então, várias confissões estão surgindo e algumas delas foram preservadas em várias igrejas de tradição reformada, por exemplo, Holanda, e chegou no Brasil, nas igrejas reformadas do Brasil, que continuam preservando alguns desses documentos, como Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg, e os Cânones de Dort, que foram um pouquinho posterior, no século XVII, e já no contexto de Holanda, mas que também foi rapidamente adotada pelas igrejas reformadas na Holanda e também por outras igrejas de tradição reformada espalhadas pelo mundo, particularmente nas colônias holandesas espalhadas pelo mundo. Né? Os imigrantes de Holanda, no mundo todo, estavam iniciando trabalhos reformados e adotando, de tal maneira, então, que ficaram com as 3 formas de unidades, a Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e Cânones de Dort. E John Knox, então, depois de ter estudado em Genebra,
ele leva a reforma para a Escócia, essa reforma se expande para a Irlanda e Inglaterra, então, ali na Grã-Bretanha, especialmente depois do período dos puritanos, a confessionalidade reformada lá ficou apelidado inicialmente com presbiteriano, depois se tornou realmente o nome do movimento e posteriormente até o nome da igreja, que mantém os símbolos de fé de Westminster. Então eu quero mencionar rapidamente aqui, na confissão belga, se você ainda não tem esse documento, você pode providenciar depois, só para mencionar rapidamente, nós não temos muito tempo aqui, mas nos primeiros artigos da Confissão Belga, e por isso a gente começou falando sobre a Escritura como o fundamento das doutrinas e dos solas da Reforma, a Confissão Belga, bem no comecinho, o primeiro artigo falou sobre a existência de Deus, mas logo no segundo artigo, a Confissão Belga já parte para explicar como é que nós podemos conhecer a Deus. De duas maneiras, pela criação e governo de todas as coisas, mas particularmente, especialmente, pelas Sagradas Escrituras, porque o conhecimento da salvação em Jesus Cristo não vem por meio da contemplação da obra de Deus na criação, mas particularmente na revelação que está registrado na Bíblia Sagrada. Então, depois, a Confissão Belga ainda continua explicando o que é a palavra de Deus. Então, não é a palavra produzida por homem, mas inspirada por Deus. No artigo 4, ele fala sobre os livros que compõem as Sagradas Escrituras. Então, a Confissão Belga deixa de fora os livros apócrifos e mantém somente os livros, os 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, que compõem a Bíblia como um todo. O artigo 6, ele fala sobre a diferença de autoridade entre livros canônicos e livros apócrifos. A própria confissão não despreza o valor dos livros apócrifos enquanto fonte de informação, mas não possuem autoridade em questão de fé. Isso fica somente com os 66 livros, com a Bíblia que nós temos em nossa mão. O artigo 7, concluindo a parte sobre as Escrituras, o artigo 7 fala sobre a suficiência das Sagradas Escrituras. Então, em matéria de fé, de conduta cristã, não precisamos de nada além da Escritura, nem a autoridade da igreja, nem os livros apócrifos, nem novas revelações. As Sagradas Escrituras são suficientes para regular a nossa vida, a nossa adoração, para revelar o que nós precisamos conhecer sobre a nossa salvação. Então, somente a Escritura, que já vinha sendo discutida antes da reforma com os pré-reformadores, depois tem uma explosão a partir de Lutero e dos outros reformadores, foi preservada pelas igrejas de tradição reformada no continente, nos símbolos de fé. A gente também encontra isso no Catecismo de Heidelberg e nos Cânones de Dort, mas eu quis ler especificamente esses artigos da Confissão Belga para você conhecer um pouco mais como as igrejas preservaram essa confissão, hein, de que a Sagrada Escritura é suficiente como fonte de conhecimento e de revelação. Eu quero mencionar agora, você também vai encontrar nos diversos documentos presbiterianos, tanto na Confissão do Westminster como no Breve Catecismo, mas eu estou citando especificamente aqui o Catecismo Maior de Westminster, que também, de modo muito semelhante ao que a Confissão Belga fez, na pergunta e resposta 2 do Catecismo Maior de Westminster, diz assim, aqui a letra está um pouco menor, deixa eu botar o óculos, como podemos saber que há um Deus? Aí ele diz, a própria luz da natureza no homem e as obras de Deus, então falando sobre a semente da religião no homem, sobre as obras de Deus, então a criação, claramente testificam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu Espírito revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a salvação. Então, dito de uma forma diferente, o documento presbiteriano é produzido em uma época diferente, um lugar diferente, um contexto diferente. Então, vocês têm documentos que estão formulando de maneira diferente as doutrinas, mas podemos ver na essência a mesma confissão, de que o conhecimento sobre Deus, a nossa salvação, o modo como nós adoramos, provém das Sagradas Escrituras.
O Catecismo de Westminster ainda prossegue dizendo assim, o que é a palavra de Deus? Aí, assim como a Confissão Belga fez, o Catecismo Maior de Westminster vai dizer as Sagradas Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, única regra de fé e obediência. Então, isso deixa de fora a tradição da Igreja Católica Romana e deixa de fora também os livros apócrifos. A pergunta 4 diz assim: como podemos saber se as Escrituras são a palavra de Deus? Podemos saber que as Escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade e pureza, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar a Deus toda a glória, pela sua luz e poder para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras, não por novas revelações, não pelos livros apócrifos, não pela tradição da igreja, mas pelas Escrituras, que o Catecismo de Westminster já definiu aqui, Antigo e Novo Testamento. Então, o Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com ela, no coração do homem, é o único capaz de nos persuadir plenamente de que elas são a própria palavra de Deus. Então, há um testemunho interno das Sagradas Escrituras e o próprio Espírito Santo opera no crente. Hein? Nós não precisamos de uma prova da existência de Deus, nem de uma prova externa de que as Escrituras é a palavra de Deus, mas o próprio Espírito Santo, ao longo dos milênios, usando essa Escritura, tem testificado no coração dos pecadores de que o Antigo e o Novo Testamento são juntos a palavra de Deus. Ainda a pergunta e resposta 5 diz assim: o que as Escrituras principalmente nos ensinam? As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. O capítulo 2 ainda continua falando sobre as Escrituras e você pode aprender muito mais sobre as Escrituras no Catecismo Maior de Westminster. Essa leitura somente para mostrar que aquele princípio fundamental de que o conhecimento de Deus, o conhecimento da salvação, o conhecimento do que Deus exige de nós, como o Catecismo de Westminster fala, o conhecimento do modo correto de adorar, como o Catecismo de Heidelberg vai falar, então esse conhecimento procede das Sagradas Escrituras. Então esse fundamento já tendo sido resgatado antes mesmo da reforma pelos chamados pré-reformadores, eles foram melhor trabalhados pelos primeiros reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, o Ecolampádio, Bucer, Bullinger e outros. E depois as igrejas, confessando essa verdade, legam, não apenas para aquele momento, para servir de confissão da igreja naquele momento, para defender, para proteger a confissão da igreja naquele momento, mas também para legar para a posteridade essa confissão. Então, hoje, nós, como Igreja de Jesus Cristo, igrejas de tradição reformada, espalhado pelo mundo todo, nós continuamos confessando aquilo que a Igreja de Cristo confessou na época da Reforma, e fazemos isso por meio dos símbolos de fé da Igreja, usando as Escrituras, porque as confissões nem estão ao lado e muito menos acima da Escritura, mas elas funcionam apenas como um eco da Escritura. Então, nós confessamos junto com a Igreja de Cristo do passado, não apenas na época da Reforma, porque já vimos que antes mesmo da Reforma já havia uma luta por essa confissão da Escritura como única regra, mesmo no período onde a Igreja estava ofuscando a glória de Deus revelado na Escritura com a tradição da Igreja e com outras invenções. E essa tem sido também a confissão da Igreja de todos os tempos, da Igreja cristã nesses 2000 anos, mas também da Igreja de Cristo no Antigo Testamento, que no estudo mais demorado, mais aprofundado, mostrará que a Igreja do Antigo Testamento estava segura de que Deus devia ser adorado, servido, conhecido, conforme ele estava se revelando no Antigo Testamento.
hoje. Nós vamos, nos próximos dias, já disponibilizar também no YouTube. Você pode ouvir mais uma vez essa mensagem ou compartilhar com qualquer outra pessoa que você queira fazer e saiba que está precisando de ouvir essa palavra de ânimo. Tá bom? Obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado por aqueles que estão desde o comecinho aqui da nossa live, aqueles que chegaram no decorrer do programa. Obrigado por sua companhia. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, se você tem comentários a fazer, se você tem perguntas a fazer sobre esse assunto ou sugestão de assunto para os próximos programas, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa 9520 3926, 9520 3926, o DDD é 81. Lembrando que a gente sempre envia uma mensagem para todos que estão cadastrados na lista do WhatsApp do programa, um pouquinho antes do programa começar, para lembrar que o programa vai começar. Então, se você não quer perder o próximo programa, envia uma mensagem para o WhatsApp, para a gente adicionar você à lista e você ser lembrado tanto do programa que vai começar nas quintas-feiras, um pouco antes das 10 horas, como as demais atividades aqui do programa Voz da Reforma. Tá bom? Então, um forte abraço a vocês que estão acompanhando até agora. Obrigado pela paciência de vocês. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.